No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Até o dia 30 de agosto, os contribuintes poderão aderir ao parcelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, mais conhecido como ICMS. Saiba mais detalhes com a contabilista Fabiana Scandiuzzi. Entre os dias 19 e 22 de agosto, aconteceu a 27ª edição da Office Brasil Escolar, a maior feira das Américas no setor de produtos, suprimentos e acessórios para escritórios, papelarias e escolas. Nossa equipe foi até o AMB e trouxe muitas novidades a você. Acompanhe o Dr. José Antenor dando mais informações sobre os créditos tributários e de que modo eles poderão ser compensados. E ainda, confira a entrevista com o coordenador da Secretaria Estadual da Saúde para assuntos de ciência, tecnologia e insumos estratégicos de saúde, Dr. Sérgio Miller. Acompanhe o Dr. José Antenor dando mais informações sobre os créditos tributários e de que modo eles poderão ser compensados. Você busca, através de uma ação, uma restituição ou um reconhecimento de um direito, e esse direito, você obtendo ele, você tem direito a esses valores de volta para a sua empresa. Só que o empresário fica naquele impasse: bom, eu ganhei a ação e agora já posso compensar? Como é que eu devo proceder com relação a isso? Bom, em 2012, a Instrução Normativa da Receita Federal 1300, ela acabou trazendo algumas formas ou trazendo a maneira como isso deve ser feito. Primeiramente, você só pode compensar valores se eles estiverem já definitivamente julgados. Nós chamamos isso de trânsito em julgado, quando não existe mais possibilidade de nenhum outro recurso ou de nenhuma outra mudança nessa decisão. A partir do momento que você tem o trânsito em julgado dessa decisão, você tem que solicitar à pessoa responsável na sua empresa ou dirigir-se, na verdade, até a Receita Federal e preencher um formulário e dar entrada nesse processo administrativo. Deve ser instruído com uma certidão de objeto IP dessa ação, para dizer que ela realmente transitou em julgado, uma cópia integral da decisão para dizer quais são os seus direitos com relação àquele crédito, a forma como o juiz ou o tribunal determinou que fosse feito essa valoração ou como fosse a atualização desses valores, e, finalmente, com a prova que você pagou a mais esses tributos. Então, você está discutindo, por exemplo, um pagamento a maior de imposto de renda, você tem que comprovar através das DARFs. Você pagou a maior contribuições sociais, você tem que provar através da GFIP e também com a folha de pagamento. Enfim, com aquilo que estiver relacionado ao seu direito. Após isto, o fisco tem um período para poder homologar esse seu crédito e você vai ser intimado, caso os documentos que estejam instruindo esse processo falte algum documento, o fisco vai intimar você para poder fazer a adequação dessas informações. Somente a partir daí, com a homologação desses valores, é que você, através do Perdecomp, que é um sistema eletrônico da Receita Federal, você vai poder usufruir desses créditos. Com as informações dadas pelo Dr. José Antenor Nogueira da Rocha, você poderá saber mais sobre esses créditos e procurar saber quais são os direitos na sua empresa. Entre os dias 19 e 22 de agosto aconteceu a 27ª edição da Office Brasil Escolar, considerada a maior das Américas no setor, reuniu cerca de 230 expositores no Parque de Exposições AMB em São Paulo. O evento foi voltado ao varejo nacional, mercado corporativo e instituições de ensino. Além disso, visou dar incentivo às exportações, uma vez que contou com a participação de compradores internacionais. Foram apresentados os principais lançamentos de cadernos, agendas e mochilas, dando destaque para os produtos infantis e juvenis licenciados de grandes marcas e personagens. Já é o terceiro ano que nós participamos e a cada ano nós vemos que vem crescendo muito a importância da certificação e a procura pela certificação por novas empresas. Há alguns dias, a presidente Dilma Rousseff vetou um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional
que extinguia o adicional de 10% do fundo de garantia pago pelos empregadores quando demitem sem justa causa um trabalhador. Ou seja, quando se demite o trabalhador sem motivo justo, sem a justa causa, ele deve ser remunerado, também indenizado pelo seu empregador, com um adicional de 40% sobre os valores depositados no fundo de garantia. Além disso, esse mesmo empregador recolhe mais 10% sobre os valores depositados, mas que não revertem ao trabalhador, revertem ao cofre da União, ao Tesouro Nacional, às contas do fundo de garantia. Esse adicional de 10% surgiu por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava então ao governo que recolocasse, que ressarcisse aqueles que tinham contas do Fundo de Garantia na época do Plano Verão de 1989 e do Plano Collor de 1990, ressarcisse os expurgos inflacionários desses dois planos econômicos. Ou seja, naquela época, quando não se colocou a correção monetária devida nas contas do Fundo de Garantia, significa, e entendeu o Supremo Tribunal Federal, que o governo se locupletou desses valores, ganhou dinheiro ao não repassar esses índices inflacionários. Decidido isso, determinou, então, que a União Federal ressarcisse todas essas contas do Fundo de Garantia. E o que a União fez à época? Em vez de arcar com esse custo, impôs ao empregador, impôs aos empresários que pagasse mais um adicional de 10% para que então ela pudesse ressarcir essa conta do Fundo de Garantia. Repassou ao empresário uma dívida que não era dele, que foi criada e que era do próprio governo. Agora, já remunerada e devidamente paga essa condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, esse adicional de 10% continua sendo utilizado e continua onerando a atividade empresarial. Nada mais justo, nada mais razoável que se extinguisse esse adicional, uma vez que o motivo da sua instituição não mais existe. Todavia, a presidente simplesmente vetou sob a argumentação de que isso geraria um grande impacto nas contas da União. Ora, se foi criado por ressarcimento dessa remuneração do Fundo de Garantia e este pagamento já foi feito, não há que falar mais em impacto, senão o que nós temos é um verdadeiro desvirtuamento dessa contribuição, desse adicional de 10%. Essa é a motivação pela qual o Congresso Nacional veio a aprovar a extinção da contribuição. Lamentavelmente, esse veto vai contrário a todos os princípios de estímulo à produção, estímulo à atividade empreendedora e realmente sequer pode se considerar justo ou razoável, até pelo desvirtuamento da sua utilização. Contra isso é que o SIMP se impõe. O SIMP, na verdade, luta pelo desenvolvimento, pelo incentivo à atividade empreendedora. E esta ação, este veto, vai justamente contrário a essa questão, a essa visão de desenvolvimento empresarial, de formalização e de desoneração da atividade empresarial. Para o trabalhador, também nenhum impacto, porque esses 10% adicionais jamais foram para a sua conta. Portanto, o SIMP vai trabalhar para cada vez mais se estimule a atividade empreendedora e também com a proteção do trabalho. O governo do estado de São Paulo instituiu há alguns meses a possibilidade de que o contribuinte quite os débitos de ICMS que estão em aberto com uma grande vantagem, seja através de um parcelamento prolongado que chega até 120 parcelas, a contar do dia 31 de agosto, ou ainda de uma redução de multa e juros que pode atingir um patamar de 75% de redução em caso de pagamento à vista. Importante frisar que o prazo é até 31 de agosto, para que o contribuinte faça adesão, ou seja, protocole a sua intenção e o recolhimento da primeira parcela. No caso de parcelamento ou a quitação do débito, caso ele queira se valer aí da redução da multa. Outro benefício que essa legislação trouxe é que os débitos decorrentes não só da própria operação que incorrem no ICMS, mas também os débitos que são de substituição tributária podem entrar no parcelamento.
O governo estadual visa com isso aumentar sua arrecadação e também possibilitar que os contribuintes que tiveram algum problema de fluxo de caixa nos últimos anos tornem-se adimplentes perante o fisco. É uma grande possibilidade de que o contribuinte que realiza aí uma atividade comercial e que se encontre numa situação de inadimplência quite seus débitos ou pelo menos regularize sua situação. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Nós vivemos um momento extremamente importante na sociedade brasileira. E um dos grandes temas é exatamente o tema da saúde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Swain Miller, que é coordenador da saúde na Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, da área da saúde. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Sérgio. Bom dia, o prazer é meu, Curi, e mais do que um prazer, uma obrigação e uma oportunidade sempre de dar transparência, dar divulgação para as realizações da Secretaria do Estado da Saúde aqui de São Paulo. A Secretaria da Saúde faz trabalhos gigantescos pelo Estado. Qual é a verba da Secretaria da Saúde no Estado de São Paulo? Bom, a Secretaria da Saúde esse ano está executando, o ano de exercício de 2013, um orçamento de aproximadamente 17 bilhões de reais. A fonte desses recursos é parte do governo federal, dos repasses do Sistema Único de Saúde e parte do próprio Tesouro do Estado de São Paulo. É o maior orçamento de saúde entre todos os estados da federação. Ou seja, é um Estado que realmente reúne condições de locomotiva na área da saúde e um papel que quizá seja repetido em vários outros estados. O senhor é responsável pelo comitê, ou o coordenador, não responsável, mas o coordenador do Comitê de Parceria Público-Privado. Exato. Quais são os grandes projetos, ou os projetos que estão tramitando por lá? Bom, hoje nós temos em curso 3 projetos de parceria público-privada. O primeiro deles, que já começou há mais tempo, é para a seleção de um parceiro que vai fazer a gestão e operação da nova fábrica da FURP, no município de Américo Brasiliense, que é próximo a Araraquara. O edital já está aberto, deve estar fechando em meados de julho. Temos um segundo projeto que está na fase de consulta pública para abrir o edital no mês de agosto, provavelmente, que é a construção de 4 novos complexos hospitalares, um em São José dos Campos, outro em Sorocaba, o que a gente chama hoje de novo Hospital Pérola Byton aqui em São Paulo, hospital que já existe, mas vai passar por um prédio novo com instalações mais modernas, e o CERTO, que é o Centro Especializado em Reabilitação e Tratamento em Olhos e Ouvidos dentro do Complexo HC. E o terceiro projeto que nós temos, esse está numa fase mais embrionária ainda, está para entrar para consulta pública, acredito que em 2 ou 3 meses, é um projeto para a seleção de um parceiro que se encarregue de fazer toda a logística de distribuição de medicamentos, vacinas, hemoderivados e outros insumos para os 645 municípios do estado de São Paulo e para a nossa rede de DRS e hospitais de referência. Muito se fala na saúde a importância da inovação tecnológica, novos métodos, novas descobertas, nova ciência. Me parece que o senhor é um dos coordenadores dessa área. Essa área está subordinada à sua coordenação. Dentro da Secretaria do Estado de São Paulo, nós temos 6 institutos de pesquisa que fazem parte do nosso organograma. O Instituto Butantan, que acho que é o mais conhecido, que tem maior visibilidade, o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Pasteur, o Instituto Lauro de Souza Lima, o Instituto Dante Pazanese, que também é uma referência em cardiologia, e o Instituto de Saúde. Esses institutos é onde estão
lotados os nossos pesquisadores, né? E em 2010, como consequência das leis federais aí do esforço de se produzir uma política de inovação tecnológica no Brasil, surge um decreto no final de 2010 que criou os chamados NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, que nós estamos terminando de constituí-los agora dentro de cada um desses 6 institutos. E o que é o NIT e o que ele pretende? Ele pretende criar primeiro um marco regulatório, do ponto de vista jurídico, administrativo, e tornar mais fácil, né, mais ágil e mais rápida a associação entre aquelas empresas que tenham interesse no desenvolvimento de produtos inovadores na área de saúde, com a capacidade de pesquisa que o Instituto tem nesses institutos, né? E de maneira que você possa gerar patentes, possa gerar novos produtos e possa fazer frente àquilo que é um dos maiores problemas que nós temos hoje aqui no Brasil. Quer dizer, tem até um certo desbalanço na nossa operação, na balança comercial, nas nossas operações de exportação e importação, principalmente na área de insumos em saúde. Quer dizer, gastamos divisas preciosas aí na aquisição de medicamentos, de produtos. Quer dizer, por exemplo, quase todo equipamento hoje de diagnóstico por imagem é produzido fora do país. Então isso custa dinheiro. A parte desses medicamentos mais novos, principalmente os imunobiológicos na área de câncer, de doenças reumatológicas, também todos importados. Então o país que quiser de fato ser protagonista aí a nível mundial, ele precisa ter uma política de inovação e precisa ter capacidade de desenvolvimento e inovação, né? Várias redes fazem parte dessa coordenação. Quais são essas redes? Bom, dentro lá da nossa coordenadoria, além da rede dos NITs, nós constituímos desde o ano passado a Rede Paulista de Pesquisa Clínica, cujo objetivo é dotar o Estado de uma capacidade integrada entre as várias universidades aqui do Estado, né, USP, Unesp, Unicamp, a Unifesp, Santa Casa, etc., de uma capacidade de pesquisa justamente para você ter campo para testar aquilo que eventualmente é necessário em inovação ou em novas terapias, etc. Temos também, desde já de 2011, a Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que é constituída por uma rede de vários hospitais, de vários serviços aqui no Estado, cujo objetivo é assessorar a Secretaria no processo de avaliação de tecnologias que permita para o gestor uma tomada de decisão mais racional na hora que você opta por comprar e colocar à disposição do público, seja uma medicação, um novo equipamento ou um novo procedimento. Essas são as principais ações que nós temos hoje lá na nossa coordenadoria, né? Os hospitais universitários também estão na sua coordenadoria? Os hospitais universitários, na realidade, eles são vistos pela Secretaria como entidades de assistência médica. Nesse sentido, a parte de assistência não pertence à minha coordenadoria, né? Mas toda a parte não só de inovação, mas de avaliação de tecnologias em saúde, de pesquisa clínica, ela passa obrigatoriamente pela rede dos nossos hospitais, né? Nós temos aqui o Hospital das Clínicas em São Paulo, na parte das autarquias, né? O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e ainda temos os hospitais da Unicamp, esse hospital que pertence à Unicamp, não é uma autarquia do Estado, e os hospitais da Faculdade de Medicina de Marília e da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então essa é a rede que, além de ser responsável pela principal referência em alta complexidade aqui no estado de São Paulo, é também a nossa referência para o desenvolvimento de qualquer projeto na área de ciência e tecnologia em saúde, né? Muita gente está sendo vacinada agora e não sabe que as vacinas são fabricadas no Brasil. Então, bem lembrado, Cury, o Brasil ainda é um grande importador de vacinas, né? A tecnologia de vacina não é uma coisa simples, é uma coisa que precisa ser muito segura, depende não só de equipamento, mas depende também de você ter no país à disposição bons recursos humanos para esse desenvolvimento. E uma das atividades do Instituto Butantan, que acho que é um motivo de orgulho para o estado de São Paulo, foi o fato de que nesse ano a vacinação da gripe, né, tem aí como
como principal insumo a vacina já produzida aqui no estado de São Paulo. Isso é uma coisa que, do ponto de vista tanto de inovação como da segurança da população, não tem preço, porque além de diminuir o recurso que você gasta na importação, torna São Paulo também um polo de irradiação e até de venda dessas vacinas em toda a América Latina, né? Então esse é um projeto muito importante, foi um grande avanço. O Butantan tem trabalhado com outras vacinas, tem tentado trabalhar na vacina de dengue, na vacina contra o HIV, né, o vírus da AIDS. Então, o caminho para o país realmente ser grande, ser protagonista, não ser um mero exportador de minério e de produtos agrícolas, o que evidentemente é muito bom, mas nós precisamos também atuar em outras frentes, ter uma indústria nacional mais forte na área de insumos em saúde, né? Quando o senhor coloca a importância da fabricação no Brasil, o desafio, a pergunta que imediatamente vem à nossa cabeça é quão longe nós estamos de ter a possibilidade de termos empresas fabricando, por exemplo, equipamentos que são fundamentais para a área médica, sendo fabricados no Brasil, e quão longe nós estamos de termos remédios, como o senhor citou, sendo fabricados no Brasil. Então, esse, na realidade, a grande questão do desenvolvimento é que esse não é um desafio da área da saúde, esse é um desafio da área da educação, né? Só um sistema educacional forte, um sistema universitário forte, forma as pessoas que vão fazer o desenvolvimento e a inovação. Quer dizer, não basta você ter um empresário bem intencionado, querendo desenvolver produto, o governo bem intencionado, se você não tiver o recurso humano, as pessoas que têm o expertise em fazer isso. Então, acho que há um caminho longo a ser trilhado, que é ter um bom sistema educacional. Os países que tiveram maior crescimento na área de produto de insumos aí da saúde, né? Os líderes hoje, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, mais recentemente os países da Ásia, né? A Coreia, a China, o Japão, não por coincidência são os países que investiram em projetos educacionais para toda a população forte. Então não há outro caminho, quer dizer, a capacidade de investimento ela tem que ser acompanhada da capacidade de recursos humanos para fazer isso, né? Ou seja, estamos ainda longe de termos uma independência nessas áreas. Eu acho que sim. Mas veja, está longe ou está perto não é o mais importante. O mais importante é dar o primeiro passo e ir nessa direção. É caminhar, né, na direção Exato. De um trabalho. Nós chegamos ao final do nosso tempo e nós pediríamos as suas considerações finais. Bom, agradeço novamente o convite, acho que esse é um fórum importante para divulgação aí frente a esse público enorme aí das micro e pequenas empresas. Eu acho que essa é uma força com a qual o país tem que contar, especificamente em área de saúde, não são apenas os gigantes, as grandes corporações. Nós estamos hoje vivendo uma época, aí, principalmente na área de saúde, que a pequena empresa, chamada startup, né, ela tem, né, empresas constituídas por poucos elementos, mas com grande capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, acho que tem mercado para todos e o que o país precisa é isso, é perseguir a meta da maior autossuficiência possível nessa área que é estratégica, né? Obrigado. Dr. Sérgio Miller, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho e desejar pleno êxito nessa longa caminhada que temos aí pela frente. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!